Salve, torcedor! Mais um vídeo aqui no canal Entre as Linhas. O vídeo de hoje referente ao clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no Allianz Parque, válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Um jogo onde, logo no começo do campeonato, eles já resolvem marcar um jogo dessa magnitude. Sempre fazem isso, as federações sempre fazem isso, tanto as federações estaduais quanto a CBF. Eu não sou muito a favor de jogos assim logo no começo, principalmente começo de temporada. Começo de brasileiro ainda vai, porém começo de estadual eu acho muito precoce, porque os jogadores ainda estão muito fora de ritmo quando não houve mudança de comissão técnica, está todo mundo se conhecendo, não houve muitas trocas de jogadores, o que tudo bem, não foi o caso de Palmeiras e São Paulo, porém imagina se fosse um derby ou um majestoso logo na terceira rodada de campeonato, com o Fernando Lázaro, que é novo na função, pegando um Palmeiras que já está montado há muito tempo e campeão de tudo, ou um São Paulo que está mais tempo junto, pelo menos com a bagagem de um Rogério Ceni que já vem há um tempo, e uma final. Tudo bem, não é o caso desse jogo, mas eu acho que a federação poderia ter uma sensibilidade maior e adiar um jogo desse tamanho um pouquinho mais pra frente. Mas vamos tocando o barco aí. O jogo começou muito bom, foi um jogo movimentado, como um todo, como era de se esperar, em relação, por ser um clássico, né? Por ser um Palmeiras e São Paulo. E o Palmeiras, jogando em casa, foi para cima e botou logo as manguinhas de fora e ofereceu perigo ao gol do São Paulo logo aos 4 minutos, antes dos 5 primeiros minutos, quando o Veiga recebe o arremesso lateral, gira, faz o pivô, ele faz bem o pivô, bate de fora da área e o Rafael faz bem a defesa. Isso logo aos 4 minutos. Então foi um começo de jogo onde o Palmeiras, por jogar em casa e por ter um time mais entrosado e com valores um pouco melhores, inegavelmente, foi para cima e mostrou que daria as cartas no decorrer da partida. O jogo foi se arrastando um pouco mais e aos 15 minutos a zaga do São Paulo sai jogando modo Manchester City, Fernando Diniz, e sai jogando muito errado, fazendo uma jogada totalmente equivocada. A bola sobra e o Rafael tem que afastar na bicuda, tem que tirar dali de qualquer maneira, onde isso poderia ter gerado uma chance para o Palmeiras e poderia ter saído um primeiro gol ali, num lance totalmente evitável, ali que na minha concepção. Eu acho assim, você quer sair jogando? É o que a gente aprende, é o que qualquer um aprende na escolinha. É do goleiro pro lateral, do lateral pro ponta. Se for para voltar, é do ponta pro volante, do volante pro zagueiro, e o zagueiro tenta voltar pro lateral e sair jogando. Sem muita emoção. Porque o São Paulo podia ter tomado um gol aos 15 minutos de bobeira ali. Sorte que o Rafael teve a rapidez, teve a velocidade e a atenção no jogo suficiente para rifar essa bola e afastar o perigo. Aos 19 minutos, o Marcos Rocha recebe do Gabriel Menino, corta, ele acha o Zé Rafael na ponta e o gol não sai. O Palmeiras mais presente,
o Palmeiras mais presente no ataque, na boa jogada ali entre o Marcos Rocha, o Gabriel Menino e o Zé Rafael. O Palmeiras tem outra oportunidade ali uns 5 minutos depois, de novo com o Gabriel Menino batendo de fora da área, o Rafael fazendo uma boa defesa. E o São Paulo volta a atacar pouco tempo depois, aos 33, num cruzamento do Wellington Rato, e o Arboleda, com o tamanho que tem, cabeceou e mandou para fora. Né? Então assim, e o primeiro tempo, como um todo, foi isso. Não foi um primeiro tempo muito volumoso na questão de muitos ataques, tanto que o último ataque que eu separei aqui foi aos 33 minutos. Porém, foram ataques muito... Foi um jogo muito bom de se ver, mesmo assim. Mesmo não tendo um jogo... Um ataque aos 15, outro aos 16, outro aos 20, outro aos 21, outro aos 22, outro aos 30, aos 35, 39, 40, 41. Foi um jogo muito bom de se ver, foi um jogo muito bem disputado, muito bem estudado pelas duas equipes. Como eu disse no começo do vídeo, por ser um começo de campeonato, por ser começo de temporada, foi um jogo muito, muito, muito bom de se acompanhar. E a gente vai pro intervalo. Assim, antes da gente voltar pro intervalo, eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para quem usa, que isso ajuda muito a fortalecer o canal aí. Se inscrevam, compartilhem, que ajuda muito o canal. Voltando pro segundo tempo, o segundo tempo ele teve um pouco mais de volume em sequência do que o primeiro tempo. Então, não foi um segundo tempo muito volumoso em relação ao primeiro, porém teve um tempo mais curto entre as melhores ações do que o primeiro tempo. A primeira jogada perigosa do segundo tempo foi aos 9 minutos, uma tabela entre o Caleri e o Davi, ou David, me perdoe a falha, que recebeu essa bola e bateu de fora, levando perigo ao gol do Everton logo aos 9 minutos. A resposta do Palmeiras veio no ataque seguinte, aos 10, quando o Endrick cruza. O Rony faz o gol, porém estava impedido. 6 minutos depois, mais uma oportunidade do Palmeiras. O Dudu faz o cruzamento, o Rony cabeceia para fora. A bola passa muito próximo ao gol do Rafael. E aí o jogo vai se arrastando um pouco mais. Depois desses 15, 16 minutos de ofensividade mais clara, o jogo vai se arrastando um pouco mais. E volta a ser mais perigoso ali na parte final do jogo, na parte intermediária final do jogo, aos 32, numa jogada ensaiada de falta da equipe São Paulina, e o Nestor bate por cima do gol. Mas foi um belo chute, foi uma bela jogada ensaiada da equipe tricolor. E já perto dos 40 minutos, a última jogada de perigo que eu separei no jogo, um levantamento para a área, para o Arboleda, que é gigante, é especialista nessa bola. Ele cabeceou todo torto, ele não cabeceou nem pro gol e nem para dentro da área. Ele tentou cabecear para dentro da área, sem força nenhuma. A zaga do Palmeiras afastou o perigo. Então, e é uma jogada onde, se ele tem mais condição de definir, o São Paulo poderia ter aberto o placar aí próximo aos 40 minutos. O Palmeiras teria, com os padrões de acréscimo de hoje, uns 10 minutos para tentar a virada, jogando em casa. Mas o São Paulo com certeza
teria se fechado e teria defendido, tentado segurar o resultado ao máximo. E essa foi, aí, na minha visão, o último ataque, o último lance mais perigoso da partida, até por parte do São Paulo, estava jogando fora. Como um todo, foi um jogo bom de assistir, por se tratar de um clássico, por se tratar de um jogo de duas equipes gigantescas como Palmeiras e São Paulo. Aí você vira e fala assim, pô, Lucas, existem poucos momentos de perigo que você separou, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Porém, a gente tem que ver que tá no comecinho de temporada ainda. Os reforços do São Paulo estão tentando se acertar na mão do Rogério. O Palmeiras perdeu grandes peças e ainda não repôs ninguém. Tanto que foi alvo de protesto. A Leila foi alvo de protesto por parte dos torcedores. E o Palmeiras, independente do extracampo que acontece com a Leila Pereira em relação à torcida, tem dinheiro para trazer jogadores. Se tem alguém que não pode reclamar de dinheiro para reforços, é o Palmeiras. E não é de hoje. Então, assim, tá muito no começo. Como eu disse no começo do vídeo, na minha visão, não é hora de marcar um jogo grande desse. Porque não foi um jogo ruim. Não foi um jogo ruim. Porém, imaginem, torcedor. Imagina o torcedor palmeirense, imagina o torcedor são paulino, esse jogo do meio pro final do campeonato. Com o Palmeiras mais ajeitadinho, com o São Paulo mais entrosado. Não foi um jogo ruim, mas seria muito melhor se fosse do meio pro final do campeonato. É lógico que não é sadio para os jogadores marcar 3 clássicos em sequência, marcar um São Paulo e Palmeiras no fim de semana, São Paulo e Corinthians na quarta e Corinthians e Palmeiras no fim de semana. Não é bom para os jogadores. Porém, daria sim, na minha visão, para esticar um pouco esse confronto. Até para que ambas equipes, ambos os times estivessem mais entrosados e com mais ritmo de jogo, o que transformaria o espetáculo como um todo num jogo muito mais agradável de assistir. E esse, por ser um começo de campeonato, foi um jogo bom de assistir, apesar do 0x0. Então, apesar do 0x0, foi um jogo legal de assistir, foi um jogo disputado, foi um jogo que não foi um jogo morto, não foi aquela coisa arrastada os 90 minutos. E isso que nós estamos falando de um Palmeiras sem reforços, apesar de multicampeão, e um São Paulo que ainda está se encontrando. Obviamente, absurdamente inferior financeiramente ao time do Palmeiras, e com o Rogério dando N em declarações que tem que ser assim, que a torcida do São Paulo tem que se acostumar. Então, por tudo que envolve, para mim foi um jogo muito, muito interessante de acompanhar, ainda que com o 0x0, ainda que um jogo sem gols. E você, torcedor, gostou do jogo? Concorda comigo? Concorda com a análise? Deixa aqui nos comentários, comenta o que achou do jogo, comenta se esperava mais do jogo, mais do Palmeiras, mais do São Paulo, comenta se o jogo foi bom, se foi ruim. Deixa aqui nos comentários, vamos para a resenha, compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para quem usa. Isso ajuda muito o canal. Muito obrigado por acompanhar no vídeo até aqui. Tamo junto e fiquem com Deus.